Se você não for cuidadoso e sair da realidade nas áreas erradas, acabará nas backgrounds, onde não há nada além do fedor do carpete velho e úmido, a loucura do mono amarelo, o interminável ruído de fundo de luzes fluorescentes no máximo, e aproximadamente 600 milhões de milhas quadradas de salas vazias, segmentadas aleatoriamente para ficar preso. Deus o salve se você ouvir algo vagando por perto. Porque com certeza ele ouviu você. Você já entrou em um lugar que parecia real demais para ser um sonho, mas estranho demais para existir? Um lugar onde tudo é familiar, mas nada faz sentido. Corredores infinitos, luzes que nunca se apagam, um silêncio tão alto que parece observar você. E se eu dissesse que esse lugar não é exatamente um pesadelo, mas também não é uma realidade? E se em algum momento da sua vida você já tivesse chegado muito perto dele? Isso são as backgrounds. Mas essa sensação, esse desconforto silencioso, não surgiu do nada. Ela não veio de um filme, nem de um jogo, nem de uma lenda antiga. As backgrounds nasceram de algo muito mais simples. Uma única imagem, postada anonimamente na internet. Sem contexto, sem explicação, sem história. Uma foto de um espaço vazio, iluminado por lâmpadas fluorescentes, com corredores que parecem não levar a lugar nenhum. E mesmo assim, milhares de pessoas olharam para aquela imagem e sentiram a mesma coisa. Um desconforto difícil de explicar. Uma estranha familiaridade. Como se aquele lugar já tivesse existido. Ou pior, como se ele ainda existisse. Em algum lugar fora da realidade. Foi ali onde tudo começou. Não como uma história, mas como uma sensação. Nos videogames, no clipe é quando você atravessa uma parede. Quando o jogo falha, e por um erro, você sai do mapa. Eu não deveria estar ali. Agora, imagine se isso pudesse acontecer na vida real. As backgrounds partem exatamente dessa ideia. Que em um momento de descuido, você pode atravessar os limites da realidade. Não por um portal, não por magia, mas por um erro. Um tropeço fora do lugar, uma porta errada, um segundo de desatenção, e de repente, você não está mais no mundo como ele deveria ser. Você cai em um espaço que existe entre as coisas. Um lugar que não foi feito para pessoas, mas que de alguma forma foi construído para elas. As backgrounds não são o inferno, nem outra dimensão mística. Elas são o que sobra da realidade, quando algo dá errado. E talvez o verdadeiro terror das backgrounds não seja o que vive lá dentro, mas a ideia de que o nosso mundo é mais frágil do que parece. Mas por que esses lugares existem? Por que eles nos incomodam tanto? A resposta é simples, e ao mesmo tempo, perturbadora. As backgrounds são feitas de espaços de transição, lugares que não foram criados para permanecer, apenas para levar alguém de um ponto ao outro. Corredores, salas de espera, escritórios vazios. Quando esses espaços perdem sua função, eles deixam de fazer sentido. E o nosso cérebro percebe isso imediatamente. Não é medo, é estranhamento. É a sensação de que algo está fora do lugar. As backgrounds existem porque reconhecemos esses lugares, mas não conseguimos justificar a presença deles. Eles parecem reais, mas não deveriam existir daquela forma. Because moving doesn't have to be Stress uphill. headaches, I get them right here. My head is just getting tight. Presenting Bandit,
Pound for pound, he uses more energy than most dogs, twice his size. At your local True Value, finding someone to help you isn't a problem. Se no clipe da realidade for real, esse é o primeiro lugar onde você acorda. O nível 0. Um labirinto aparentemente infinito de corredores amarelos. O carpete sujo, paredes sem janelas, o som constante das lâmpadas fluorescentes. Não importa quanto você anda, tudo parece igual. Não há placas, não há portas que levam a algum lugar. O espaço não foi feito para orientar, foi feito para confundir. Aqui, o tempo perde o sentido e a noção da direção desaparece. Você não sabe há quanto tempo está andando. E não sabe se está se aproximando de algo ou se apenas está se afastando de tudo. O mais perturbador não é estar sozinho. É perceber que esse lugar parece ter sido construído para alguém que nunca chegou. Nível 1 lembra um armazém típico, com luzes fluorescentes penduradas no teto. Máquinas ocasionais como empilhadeiras e corredores e escadas, que levam às áreas separadas do nível. Muitas vezes, poças no chão compostas por água de amêndoa evaporam e se condensam em uma névoa espessa, reduzindo a visibilidade para os viajantes que atravessam as partes. Curiosamente, as poças nunca parecem evaporar completamente e permanecem permanentemente. No nível 1, possui uma fonte consistente e confiável de eletricidade, tanto para as luzes quanto para várias tomadas nas paredes que ajudam muitos grupos a sobreviver. Devido à facilidade de atingir esse nível, muitos andarilhos optam por ingressar ou formar um grupo para garantir sua sobrevivência. O nível 37, comumente referido como as salas de piscinas, ou as Pour Rooms, é um complexo expansivo de salas e corredores interligados ligeiramente, submersos em água ondulenta e morna. Cada área do nível varia significativamente em tamanho e estrutura, indo desde piscinas e corredores uniformes até áreas mais abertas e de forma normalmente irregulares. As paredes, tetos e pisos do nível parecem ser todos construídos com o mesmo azulejo cerâmico branco, sendo a única variação dessa cor o tom azul esverdeado da água. E esses azulejos são assustadoramente imaculados em condição, todos idênticos entre si, sem o menor sinal de danos em suas superfícies brilhantes. A arquitetura do nível 37 é variada, mas rigorosa em seu design. Todas as áreas do nível se conectam umas nas outras de maneira sem sentido, sem terem um propósito facilmente identificável. Embora seja difícil determinar o uso pretendido de cada área, elas são muito grandes para servirem adequadamente como piscinas. A anormalidade na geometria do nível 37 anula qualquer suposto propósito que ele possa ter. Pilares se projetam para fora da água em certas áreas, em quantidade muito grande para ser prática. Muitas áreas abertas de água não têm bordas para alguém se apoiar. A luz é lançada de ângulos irregulares, deixando algumas áreas completamente envoltas na escuridão. E certas escadas descem diretamente para poços profundos de água. Entradas para essas áreas mais profundas geralmente são encontradas na forma de escadas descendentes ou buracos diretamente submersos. É estritamente desaconselhável explorar tais áreas devido ao perigo iminente, sem equipamento adequado. Alguém poderia facilmente se afogar nas profundezas do nível devido à falta de iluminação adequada nos pontos de saída. Por fim, uma biblioteca presumivelmente infinita, compostas por áreas abertas e amplos corredores. O edifício contém estantes, suportes e os equipamentos típicos de uma biblioteca normal. Os móveis são frequentemente posicionados aleatoriamente, às vezes convergindo uns para os outros ou se conectando às paredes. A biblioteca é praticamente desprovida de livros, deixando suas prateleiras vazias. Por todo o edifício, pequenos textos e etiquetas podem ser encontrados sem significado nas paredes, geralmente indicando o nome da fase. O estado da fase é relativamente precário, mostrando sinais de deterioração. As paredes apresentam rachaduras
e algumas prateleiras podem ceder sob leve pressão. As luzes difíceis são defeituosas, piscando ocasionalmente ou se apagando temporariamente. Computadores antigos, muito semelhantes aos computadores pessoais vintage, podem ser encontrados esparsamente por todo o complexo. Embora aparentem estar em perfeitas condições e se mostrem indestrutíveis, esses dispositivos são quase sempre inoperantes ou desconectados. Os que funcionam ligam por meros segundos antes de abruptamente emitir um sinal estático. O dispositivo emite um leve zumbido antes de exibir o nome da fase em texto branco. Depois disso, o computador não pode ser ligado novamente. Muitos especulam que esses computadores têm uma forte ligação com a fase, mas é indeterminado como esses dois fatores se relacionam. Outros itens móveis espalhados pelo fim incluem cadeiras, escadas, pôsteres e mais. Esses objetos parecem tocados e são cobertos por uma fina camada de poeira ou envoltos em uma embalagem plástica. O nível Corra pela Sua Vida é bastante simples em termos de aparência, embora isso não mude o fato de que o perigo está sempre presente. Ele consiste em um corredor longo e estreito, que semelha aos corredores de hospitais modernos. Devido ao perigo do nível, não é possível medir com precisão o comprimento do corredor, mas acredita-se que ele tenha cerca de 10 km de comprimento, embora isso seja discutível. Embora as curvas no corredor sejam raras, é provável que ocorra pelo menos uma vez durante a viagem. Todo o nível Corra pela Sua Vida parece ser construído com um material poderoso, que assemelha muito ao concreto em sua apresentação, e possivelmente em sua composição. As placas de saída são comuns no teto do nível. Elas fornecem a única fonte de luz e são de cor vermelho brilhante. Estranhamente, sua posição e brilho parecem aleatórias. Em uma área pode haver um grupo delas, enquanto na próxima pode não haver nenhuma. Como resultado, algumas áreas do nível podem ser extremamente escuras devido à falta de sinais. Por muito tempo, acreditava-se que as backrooms estavam completamente vazias, sem criaturas, sem ameaças, apenas você e o espaço. Mas conforme mais histórias surgiram, algo ficou claro. As backrooms não são vazias, elas apenas esperam. E quanto mais tempo alguém permanece ali, mais difícil fica ignorar a sensação de algo que está observando. As entidades não surgem para assustar, elas surgem quando a solidão já fez o trabalho. Menos isso aqui. Isso aqui não dá medo, não. As backrooms não ficaram presas àquela imagem. Elas se espalharam, não como uma história única, mas como uma ideia. Foi no YouTube que as backrooms ganharam fama. Vídeos granulados, câmeras tremidas e lenços longos. Séries de Nala Gear transformaram a sensação em narrativa. Não explicando demais, mas mostrando o suficiente. Nos jogos, as backrooms se tornaram experiência. Caminhar sem objetivo, ouvir passos que não existem, sentir que algo está perto, mesmo quando não está. Não é sobre vencer, é sobre aguentar. Projetos independentes levaram as backrooms para outro nível, misturando ficção científica, terror psicológico e estética documental. O que antes era só um conceito, passou a parecer possível. As backrooms não viralizaram porque são assustadoras, elas viralizaram porque são reconhecíveis, porque de alguma forma, todos nós já passamos por um lugar parecido. Talvez as backrooms não sejam um lugar, talvez elas sejam apenas o reflexo de algo que já existe. Em espaços que já espera funcionar, não para serem lembrados, continuam repetidas. Dias iguais, lugares onde o tempo parece não passar. E quanto mais pensamos sobre isso, mais difícil fica ignorar. Enquanto essas salas vazias parece com o nosso próprio mundo. Talvez ninguém esteja realmente preso nas backrooms. Talvez apenas não tenhamos percebido o quanto atravessamos a parede errada. Porque no fim, o mais assustador não é se perder, é perceber o quão fácil seria nunca mais sair.